Olha, vamos começar um outro assunto que é derivadas parciais. Derivadas parciais de ordens superiores. Esse assunto é o seguinte, pessoal. Vocês viram lá no cálculo 1 que a gente faz um negócio que é assim, a gente pega uma função de uma variável e deriva essa função. E aí obtém outra função, que é a derivada dela. Essa outra função, você deriva de novo. E obtém uma terceira função, que é a derivada de segunda ordem dela, né? Ou a derivada segunda dela, né? E essa derivada segunda você deriva também e obtém a derivada de terceira ordem. E assim por diante. Essas derivadas de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, são chamadas derivadas de ordens superiores, né? E elas têm lá a sua utilidade, né? Por exemplo, a derivada segunda tem o critério de determinar se um ponto crítico é máximo ou mínimo pelo critério da segunda derivada, né? Então, você utiliza a segunda derivada para isso. Você tem as séries, né? Série de Taylor, por exemplo, que você pega uma função e aproxima por uma série. E os termos dessa série, cada um deles é uma derivada superior, né? A derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira são os termos da série. Tá? Então, elas têm a utilidade delas, as derivadas de ordens superiores. E aqui também, no cálculo 2, se você pegar, por exemplo, uma função de duas variáveis, ela tem a derivada parcial com relação a x com relação a y. São duas novas funções. Cada uma dessas novas funções, você pode derivar novamente, calcular derivadas parciais delas também, com relação a x com relação a y. E aí você vai obter o que a gente chama de derivadas parciais de segunda ordem, né? Essas derivadas parciais de segunda ordem são também funções de duas variáveis, e você pode calcular a derivada parcial de cada uma delas. E vai obter as derivadas parciais de terceira ordem, né? E assim por diante, tá bom? Então, vamos ver logo um exemplo, que aí a gente já calcula e já vê como é a notação, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui das nossas notas de aula. Olha, vamos pegar... Dá para projetar? Vamos pegar essa função que está aparecendo aí, ó. Aí uma função de duas variáveis, tá? Uma função de duas variáveis. F de xy igual a x à quinta, y à terceira, mais x à terceira, y à quarta, mais 2x mais y mais 1, tá? Tá aí uma função de duas variáveis, tá bom? Eu vou calcular as derivadas parciais dela, com relação a x, com relação a y. Olha, eu estou fazendo para duas variáveis, mas pode ser três variáveis, quatro variáveis, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou calcular a derivada parcial de f. Vou calcular aqui a derivada parcial de f com relação a x, no ponto xy. Vamos lá calcular junto aqui, com relação a x, ó. Aqui vai ficar como? Vai ficar 5x à quarta, y à terceira. Mais, aqui, ó, vai ficar 3x ao quadrado, y à quarta. Aqui vai ficar 2, e aqui dá zero, né? Que não depende de x, tá? E isso é a derivada parcial com relação a x. A derivada parcial de f com relação a y, no ponto xy, vai ficar como? Com relação a y aqui, ó. 3x a quinta y ao quadrado, mais, aqui, com relação a y. Então, 4x ao cubo, y ao cubo. Aqui 0, aqui 1 e aqui 0. Então, são essas aí as derivadas parciais.
Nesse contexto aqui de derivadas parciais de ordem superiores, essas derivadas vão ser, estas aqui, vão ser chamadas de derivadas parciais de primeira ordem, tá? Então aqui, ó, derivadas parciais de primeira ordem. Tá? Vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem, então, tá? Derivadas parciais de segunda ordem. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Olha, nós vamos pegar cada uma dessas derivadas aqui, esta aqui, por exemplo, e derivar com relação a x com relação a y. E essa aqui também, com relação a x com relação a y. Nós vamos obter 4 novas funções, tá? Agora, como que a gente denota a derivada parcial de segunda ordem? Por exemplo, olha, eu peguei a função, para esta aqui, eu peguei a função e derivei com relação a x. Aí eu vou pegar esta e vou derivar novamente com relação a x. A gente vai escrever assim, ó, é a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x 2 vezes. É assim que a gente denota, tá? É uma notação carregada, mas é assim mesmo. Agora tem outra notação, vamos ver daqui a pouco uma outra notação para isso. Então eu vou pegar aqui, ó, vou derivar com relação a x, ó. Vai dar quanto aqui, ó? 20x ao cubo, y ao cubo. Vai dar 20x ao cubo, y ao cubo, tá? Mais, né, mais. Aqui vai ficar, ó, quanto aqui? Vai ficar 6x y à quarta. 6x y à quarta. E zero, né? Aqui dá zero. Tá? Então tá, essa é a derivada com relação a x, é a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x 2 vezes. Derivada parcial, derivada segunda de f com relação a x 2 vezes. Agora, eu vou pegar esta mesma aqui, que já é a derivada com relação a x, e vou derivar com relação a y. Vai ficar como? Vai ficar a derivada parcial de segunda ordem de f, que foi derivada primeiro com relação a x. E agora eu vou derivar com relação a y. É assim que a gente escreve, assim, tá? Da direita para a esquerda. Então aqui no ponto x, y. Então eu vou pegar esta mesma, que já está derivada com relação a x, e vou derivar com relação a y. Então aqui com relação a y, ó. Tá. Põe lá de novo a função, por favor, se eu copiei certo. Era x à quinta, y à terceira, x à terceira, y à quarta. Tá bom. Vamos lá, então vai ficar 15x à quarta, y ao quadrado. Mas estou derivando com relação a y, tá? Então aqui vai ficar, esse aqui permanece, esse aqui vai baixar 15 e vai ficar 2 aqui. 15x à quarta, y ao quadrado. Mais, agora aqui com relação a y. 12 x ao quadrado, y à terceira. Tá bom? Tá certo? Então nós pegamos esta aqui, derivamos com relação a x, com relação a y. Com relação a x, tá. Com relação a y. Certo, tá? Agora eu vou pegar esta aqui, que é a derivada com relação a y, de primeira ordem, e vou derivar com relação a y, com relação a x e com relação a y também. Então vamos lá, a derivada parcial, agora esta, tá? A derivada parcial de segunda ordem de f, que estava com relação a y, e vou derivar com relação a x. Vai dar quanto? Com relação a x, tá? Aqui, ó, vai dar quanto? 15 x à quarta, y ao quadrado, mais
Agora aqui, ó, com relação a x, 12x ao quadrado y ao cubo. Tá? Vocês notaram uma coisa? Notaram, perceberam um fato gritante que salta aos olhos? Elas são iguais, ó. Né? Então, olha só, olha só. Se eu pego a função, derivo com relação a x, que está aqui, e é esse resultado, eu derivo com relação a y, está aqui, ó, dá isso aqui. Agora eu pego a função de novo e derivo com relação a y. E aí depois derivo com relação a x. Aí deu a mesma coisa. Será que isso acontece sempre? Será que a próxima aqui vai ser igual a outra? Né? Bora ver então. Agora eu vou pegar essa derivada aqui, que está com relação a y, e eu já derivei com relação a x, né? Eu vou derivar com relação a y novamente. Então vai ser a derivada segunda de f, derivada parcial segunda de f, com relação a y duas vezes, tá? Então vamos lá derivar com relação a y. Vai ficar 6x a quinta y mais, com relação a y, 12x ao cubo y ao quadrado. Tá? Não dá igual não, né? Não dá igual. Só essas duas aqui que deram iguais, né? Será que acontece sempre essa igualdade, né? Não, não acontece sempre, não acontece. Tem que acontecer um fato para isso dar certo, né? Vamos ver, vamos ver. Agora é o seguinte, essas aqui são então as derivadas de segunda ordem. As derivadas parciais de segunda ordem desta função aqui, tá? Agora eu vou pegar e derivar novamente. Eu vou pegar cada uma delas e derivar com relação a x, com relação a y. Eu tenho 4, vão dar 8 lá, né? Mas quando eu for derivar lá, as derivadas de terceira ordem, vai aparecer igualdades também, porque essas duas são iguais, né? Quando eu derivar esta com relação a x e esta com relação a x, vai dar igual, porque é a mesma, né? Então vai ter um monte de igualdade lá também, né? Então vamos aqui calcular as derivadas parciais de terceira ordem. Derivadas parciais de terceira ordem. Tá? Então eu vou pegar esta aqui e derivar com relação a x e com relação a y, tá? Olha como é a notação, ó. Vamos derivar esta aqui com relação a x. Vai ser assim, olha, vai ser assim. É a derivada parcial de terceira ordem de f com relação a x 3 vezes, tá? Então vejam, esse 3 aqui não é expoente do x não, né? Não é o x multiplicado por ele mesmo. É só uma notação para dizer que eu estou derivando 3 vezes com relação a x, tá? Então vamos lá, deriva com relação a x isso aqui. Vai dar 60 x ao quadrado y ao cubo, mais, né, mais, agora aqui, ó, com relação a x, 6y a quarto. Pronto. Agora vamos pegar esta mesma e derivar com relação a y. Olha como fica a notação, ó. É a derivada terceira de f, primeiro com relação a x 2 vezes, que é essa aí, e depois com relação a y, que eu vou fazer agora. Tá? Então vamos derivar com relação a y. 60x ao cubo, y ao quadrado, mais com relação a y, tá? Esse baixo aqui. 24 x y ao cubo. Pronto. Tá aí, né?
Derivada de terceira ordem. Agora vamos pegar esta e derivar com relação a x com relação a y. Então, olha, ela já... Olha, sim, eu esqueci de falar. Essas duas derivadas aqui, que eu derivei, são as derivadas de segunda ordem, né? Eu derivei primeiro com relação a x e depois com relação a y. E aqui o contrário, primeiro com relação a y e depois com relação a x. Elas são chamadas de derivadas mistas. Mistas, porque mistura o x e o y. Diferente dessas duas, né? Tá? No caso de derivada parcial de segunda ordem, estas duas são chamadas de derivadas mistas. Derivadas parciais mistas. Agora vamos pegar uma dessas mistas, né? Que é esta aqui, e vou derivar com relação a x, né? Olha como fica, ó, a notação. É a derivada parcial de terceira ordem de f, que foi derivada com relação a x e depois com relação a y, que é essa aqui. E agora eu vou pegar o resultado e derivar de novo com relação a x. Entendeu? Então você lê daqui para cá e vai tendo o derrom no meio aqui, tá? Então aqui vai ficar no ponto xy, isso vai ficar a deriva aqui com relação a x, ó. O 4 vai multiplicar aqui, 15 vezes 4, 60, né? X ao cubo, y ao quadrado, mais, agora aqui, ó, 2 vezes 12, 24, x, y ao cubo. Ó, já deu igual aqui, ó. Tá? Sabe por que está dando igual? Porque o que está acontecendo aqui para essa função aí, a ordem de derivação, se é primeiro x e depois y, ou se é primeiro y e depois x, não importa, que dá a mesma coisa. Então, toda vez que você derivar com relação a x duas vezes, e depois com relação a y, não importa a ordem com que você vai derivar com relação a x. Se você derivar com relação a x duas vezes, vai dar igual. Olha, eu derivei com relação a x duas vezes aqui. Aqui também, ó. Porque não importa a ordem, eu poderia ter trocado aqui. E aí eu teria essa. Entendeu? É isso. É por isso que dá igual, tá? Tá ok, vamos continuar. Eu já derivei com relação a x, agora eu vou derivar com relação a y. Olha, então essa aqui, ó, olha como vai ficar a notação, ó. Eu já derivei com relação a x e derivei com relação a y. Eu vou derivar novamente com relação a y. Então, assim, vai ficar assim, ó. Derivada terceira de f, primeiro com relação a x, e agora com relação a y e com relação a y. Só que a gente, quando está junto, a gente faz assim, ó. Junto. Com relação a y duas vezes, tá? Em vez de colocar com relação a y, põe com relação a y duas vezes, tá bom? Então vamos lá com relação a y agora, olha. O 2 vem baixar aqui, 30. 30x a quarta y, mais, com relação a y, né? 36x ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Tá? Aí tem mais 4. Agora eu vou tentar colocar aqui, ó. Vamos pegar esta, né? E derivar com relação a x com relação a y. Vão dar essas duas de novo, né? Porque é a mesma que eu estou pegando e vou derivar com relação a x com relação a y. A notação vai ficar diferente, mas vai dar esse mesmo resultado. Ó, essa aqui eu vou derivar com relação a x. Ó, já está com relação a y. Eu vou derivar... Já derivei com relação a y e já derivei com relação a x. Eu vou derivar com relação a x novamente. Como vai ficar a notação? Vai aparecer um 2 aqui, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar a derivada parcial de terceira ordem de f, primeiro com relação a y e depois com relação a x duas vezes. Tá? Deriva lá com relação a x, 60, x ao cubo y ao quadrado, mais 24,
xy a terceira, que é a mesma dessa. Vejam, olha, x duas vezes deu a mesma que essa. Onde tem x duas vezes, dá a mesma, tá? Ó, aqui eu derivei com x duas vezes. Ó. Aqui também duas vezes, né? Duas vezes. Não foi na mesma... Foi alternado, mas foi de x duas vezes. Aqui também, ó. E deu a mesma coisa, tá? Agora vamos com relação a y. Como vai ficar, ó? Como vai ficar? Vai ficar a derivada terceira de f, já foi derivado com relação a y, já foi com relação a x, eu vou derivar com relação a y novamente, tá? Com relação a y, então, vai ficar 30 x a quarta y mais 36 x ao quadrado y ao quadrado. Deu a mesma dessa, ó, que é o y duas vezes. Tá certo? É o y duas vezes. Então, repete mesmo, tá? E finalmente vamos para esta. Vamos derivar com relação a x com relação a y, tá? Então essa aí, como vai ficar? Ó, é a derivada terceira de f, que já foi derivado com relação a y duas vezes, e eu vou derivar com relação a x, no ponto xy, tá? Então, com relação a x, esta, ó, o 5 baixa aqui, multiplica, o 6 dá 30. 30x a quarta y. E agora o 2 baixa aqui, multiplica o 12. Vai ficar 24x a terceira y. Tem algo estranho aí. Não, tá errado. É que eu estou derivando com relação a x. Bora fazer de novo. Ó, eu vou derivar com relação a x essa, tá? Então esse 5 baixa aqui e subtrai 1, o y permanece. Estava certo aqui. Então, ó, é 30 x a quarta y, o y fica. Agora com relação a x, eu fiz com relação a y. Com relação a x, eu vou derivar esse aqui. O 3 baixa aqui, dá 36, fica 2. Esse permanece. Então vai ficar 36x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Que dá de novo esse aqui, ó. Que é aquela história. Eu derivei o y duas vezes, ó. Então, dá o mesmo. Tá bom? E finalmente esta, eu vou derivar agora com relação a y. Então, olha como fica a notação. Derivada terceira de f com relação a y 3 vezes. É assim, tá? 6x a quinta mais 24x ao cubo y. Pronto. Não dá igual a essa, né? Não tem porquê esta aqui com relação a x 3 vezes ser igual a essa, que é com relação a y 3 vezes, tá? Então estão aí as derivadas de terceira ordem. E você pode derivar de novo para obter as derivadas de quarta ordem. Vai aparecer um monte de igualdade lá, né? Tá? É isso aí, tá, pessoal? Isso que é derivadas parciais de ordens superiores, tá? Com relação à notação, tem essa notação aí, que eu estou explicando aí para vocês, que eu estou mostrando aí para vocês. Mas tem outra notação, tá? Tem outra notação, vocês já devem ter visto nos livros. Por exemplo, eu pego aqui uma função. As derivadas parciais de primeira ordem dela, com relação a x, por exemplo, é denotada assim, ó. Isso aqui é esta aqui, para gente, tá? É uma outra forma. A derivada parcial com relação a y, assim, ó. Essa aqui é a derivada parcial de f com relação a y. São as derivadas parciais de primeira ordem, são denotadas desse jeito aqui, tá?
Agora, olha, as de segunda ordem. Quando eu pego esta aqui e derivo novamente com relação a x, ó. Derivei com relação a x, derivo novamente com relação a x. Tá? Esta aqui nada mais é do que esta nossa aqui, ó. Tá? Agora eu pego a minha função e derivo com relação a x. E aí pego esta derivada com relação a x e derivo com relação a y. É isso. Esta aqui nada mais é do que esta, ó. Você derivou com relação a x e deriva com relação a y. Observem uma diferença nessas notações. Nessa notação, a leitura é feita assim, ó. Da esquerda para a direita. Eu derivo primeiro com relação a x e depois com relação a y. Nesta, é lido assim. Eu derivo primeiro com relação a x e depois com relação a y, tá? Uma diferença que tem essas notações, tá bom? Ó, eu pego a minha função e a outra derivada mista. Eu derivo primeiro com relação a x e depois com relação a y, né? Isso aqui é esta. Primeiro com relação a y, depois com relação a x. Ou esta aqui, derivo com relação a y duas vezes, né? Que na nossa notação aí é esta. Tá? E as de terceira ordem, você vai pondo as letras lá, né? Tá? Olha, a derivada parcial com relação a x 3 vezes. É essa. Essa aqui na nossa anotação aí, nessa primeira anotação, é esta aqui, ó. Olha a diferença para as notações, né? Eu derivo com relação a x, depois com relação a y, depois com relação a x, por exemplo. Essa aqui é esta, derivada de terceira ordem de f, primeiro com relação a x, depois com relação a y, e depois com relação a x novamente, tá? E por aí vai, tá? Olha, eu derivo com relação a x e depois com relação a y. O que é esta nessa outra notação? É a derivada terceira de f, em que eu derivei com relação a x duas vezes e depois eu derivei com relação a y, tá? Então é isso, é uma outra notação. A gente usa mais essa aqui, né? Eu uso mais essa, né? Tá? É isso, olha, para certas funções, aquela igualdade lá, certas funções esdrúxulas, né? Aquela igualdade que deu entre as derivadas mistas, ela não ocorre, né? Por exemplo, esta função bem aqui, olha. F de xy igual a x ao cubo y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o xy for diferente de 0, 0. E 0 se o xy for igual ao 0, 0. É uma função, né? Uma função, ela não tem culpa de ser assim, né? Dada por mais de uma sentença, né? Aí, para calcular as derivadas dessa função, você tem que calcular as derivadas parciais dela. Você tem que calcular a derivada parcial usando as regras de derivação aqui, e quando for no 0, 0, usar o limite, né? E aí você vai obter a derivada parcial de primeira ordem, que vai ser com relação a x. Você vai obter a derivada parcial de primeira ordem com relação a x, num ponto qualquer, também vai ser dada por duas sentenças. E aí você também obtém a derivada parcial com relação a y, dada por duas sentenças também. E aí você calcula essas derivadas parciais de segunda ordem dela. Também uma vai ter que usar as regras de derivação, a outra a definição de derivada parcial. Fazendo isso tudo, você vai encontrar o seguinte, para esta função. A derivada mista, a derivada segunda de f, primeiro com relação a x e depois com relação a y, no ponto 0, 0, especificamente nesse ponto, vai dar 0. E a derivada parcial
de segunda ordem dessa função, primeiro com relação a y e depois com relação a x, no ponto 00 dá 1. Dá 1. É um caso de função em que as derivadas mistas em um ponto dão diferentes, né? A derivada segunda de f, primeiro com relação a x e depois com relação a y, no ponto 00, é diferente da derivada segunda de f, primeiro com relação a y e depois com relação a x, no ponto 00. São diferentes as derivadas mistas, tá? Então, aquilo que vocês viram acontecer naquele exemplo, das derivadas mistas serem iguais, não ocorre para todas as funções. Tem funções, elas podem ser estranhas, as funções, mas que as derivadas mistas dão diferente em certos pontos, né? E aí, o que precisa para... O que tem que acontecer com a função para as derivadas mistas serem iguais, né? O que tem que acontecer é assim, olha... se você pega uma função definida num conjunto aberto e você calcula as derivadas parciais dela até segunda ordem, calcula as derivadas de primeira ordem, calcula as derivadas de segunda ordem, e você observa que essas derivadas todas são contínuas naquele aberto, então as derivadas mistas vão ser iguais. É isso, tá? Observe o seguinte, que derivada parcial de uma função, ela pode, eventualmente, em algum ponto, não existir, né? Nós vimos aqui exemplos de funções em que, num certo ponto, a derivada não existe, né? Por exemplo, não sei se vocês estão lembrados dessa função aqui, ó, x² mais y², a derivada parcial dessa função com relação a x, no ponto 00, não existe. Então, a derivada parcial, em certos pontos, pode não existir. Já na primeira ordem, pode acontecer de a derivada parcial de segunda ordem, num certo ponto, não existir. Existe a de primeira ordem, mas a segunda pode não existir, né? Isso acontece naturalmente, porque as derivadas parciais de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, elas são limites, né? São limites, e limite às vezes não existe, né? Num certo ponto pode não existir, tá? Então, mas se você tem uma função definida em um conjunto aberto, e as derivadas parciais de primeira ordem existem, as de segunda ordem existem também, todas elas, e são todas contínuas, então as derivadas mistas são iguais. Isso é um teorema do cálculo, chamado Teorema de Schwarz, ou o Teorema de Clairaut. São dois matemáticos que, em épocas diferentes, demonstraram isso. Também é conhecido como Teorema de Schwarz-Clairaut, né, dos dois, né? Assim, é mais conhecido como Teorema de Schwarz, tá? E aí, assim, o seguinte, pessoal, se eu tenho uma função, para a gente falar de maneira mais breve, né? Vocês lembram aqui quando eu defini função de classe C1, né? O que é uma função de classe C1 em um aberto? É uma função que, nesse aberto, as derivadas parciais existem e são contínuas, as derivadas parciais de primeira ordem, né? Inclusive, vimos que se a função é de classe C1, então ela é diferenciável. Agora o seguinte, se você tem uma função definida em um aberto, e as derivadas parciais de primeira ordem existem e são contínuas, e as de segunda ordem também existem e são contínuas desse aberto, eu vou dizer que é uma função de classe C2. Se as derivadas parciais de terceira ordem existem e são contínuas desse aberto, eu vou dizer que ela é uma função de classe C3. E assim por diante, tá? Tem função de classe C infinito, inclusive, que as derivadas parciais de todas as ordens existem e são contínuas, né? Tá? É isso. Então, de maneira breve, se uma função definida em um aberto é de classe C2, as derivadas mistas são iguais, tá? É isso que é. Essa que é uma condição suficiente para garantir a igualdade das derivadas mistas, né? Chama Teorema de Clairaut. Deixa eu escrever isso aqui para ficar registrado, tá bom?
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Vocês estão entendendo? Então tá bom. Eu quero ver todo mundo bem na terceira prova também, hein? Repetir a façanha da segunda. Ó, é assim, sejam aqui f de xy uma função. Eu estou colocando para 2 variáveis, mas pode ser 3 também, tá? A contido no domínio de f é um conjunto aberto. Um conjunto aberto. E n, um inteiro positivo. Um número inteiro positivo. Tá? Eu vou dizer o seguinte, dizemos que esta função é de classe Cn em A se as derivadas parciais de f até ordem n existem e são contínuas. Em A. Tá? É isso. E aí vem o teorema de Schwarz. Não vamos demonstrar, vamos aceitar, né, como vários outros teoremas aqui. Diz assim, se f de xy é uma função de classe C2 em um aberto, em um conjunto aberto A contido no domínio da função, então as derivadas mistas são iguais. Tá? Para todo xy pertencente a A. Tá? É isso. Quando eu pego uma função dessas assim, que nem a do primeiro exemplo, que é um polinômio, né, que é... Aí as derivadas parciais dela, as derivadas parciais dela existem, e de todas as ordens, e são contínuas também, né? O derivado de polinômio vai ser polinômio também, tá? Olha, nesse ponto aqui, a gente poderia estudar mais isso, derivada de ordens superiores, ver vários tipos de exercícios que aparecem, né? Várias equações diferenciais parciais de segunda ordem, de ordem 3 também que aparecem, para a gente testar as soluções, né? E também poderíamos estudar máximos e mínimos, né? Que, tal como lá no cálculo 1, as derivadas parciais de segunda ordem se prestam para calcular máximos e mínimos, determinar-se um ponto crítico, máximo e mínimo, aqui também. Mas como falta pouco tempo para terminar o curso, eu vou ter que optar aqui entre ir para um caminho ou outro, né? Ou estudar máximos e mínimos ou estudar integrais. Eu acho que para vocês que são de engenharia, integral é bem mais útil, né? Mais usado. Vocês
principalmente quem é de elétrica, quando for estudar lá eletromagnetismo, ou quando for estudar lá física, né? Estudar negócio de centro de massa, momento, como é que chama? Momento angular de um corpo. Aí isso precisa de integral, né? Calcular a densidade de sólidos. Então, vamos começar o estudo de integrais, tá? Agora, tá bom? Integrais. Ok? Olha, integrais, pessoal, é assim, ó. Vocês já estudaram integral lá no cálculo 1, né? E agora vamos ter que estudar aqui integral no cálculo 2. E é assim, ó, se você pensar sem se preocupar em cálculo 1, 2, a coisa funciona assim. Aquela integral que você estuda lá no cálculo 1 é integral para a função de uma variável. Quando você vai estudar integral de funções de duas variáveis, é o que a gente chama de integral dupla. São duas integrais. Uma integral para cada variável. Porque, na verdade, quando você estuda integral de funções de mais de uma variável, duas, por exemplo, você faz o cálculo recair lá. Você faz o cálculo da integral da função de duas variáveis, recair lá na integral do cálculo 1, né? Então você vai integrar para uma variável e depois para outra variável. Você vai ter duas integrais. Por isso é chamada de integral dupla. A integral para a função de duas variáveis é a integral dupla. Quando é três variáveis, é a integral tripla. Quando é quatro variáveis, é a integral quádrupla. E assim por diante, tá? São o que a gente chama de integrais múltiplas, né? Resumindo numa palavra só. Mas toda a teoria de integrais múltiplas, dupla, tripla, quádrupla, é baseada nos resultados do cálculo 1 da integral simples, né? Aqui a gente, para fazer uma distinção das integrais múltiplas para a integral do cálculo 1, a gente se refere à integral do cálculo 1 como integral simples, né? Tá bom? Então vamos fazer uma revisão rápida de como é a integral lá do cálculo 1, para a gente generalizar para a integral de duas variáveis, a integral dupla. E aí, vendo como é de duas, a gente vê como é de três também, né? Então, integral de função de uma variável, primeiro, né? Lembrar aqui. Ok? Olha, é assim, ó. Assim. Eu vou pegar uma função definida num intervalo fechado, tá? Tomando valores em R. Uma função de uma variável. De uma variável. Aí eu vou pegar aqui o gráfico dela. Vou pegar aqui o gráfico dela. Aqui está o A. Aqui está o A. Aqui está o B. Tá? Ela sai daqui e vem para cá. Uma função assim, digamos. Essa é a minha função, tá? Mas olha, eu estou pegando aqui um caso particular, né? Porque essa minha função, ela poderia, em vez de estar acima do eixo x, ela poderia estar abaixo do eixo x. Ou ela poderia ter uma parte acima e uma parte abaixo do eixo x, tá? Vamos pensar nesse caso, vamos considerar este caso aqui, mas sempre tendo em mente que ela poderia estar toda abaixo do eixo x ou ter uma parte acima e outra parte abaixo, tá? E aí eu vou pegar esse domínio dela aqui e vou dividir em intervalos menores, né? Dividir aqui, aqui. Não precisa ser do mesmo tamanho, tá?
esse ponto que é o A, eu vou chamar de x0. Esse aqui de x1, x2, x3, x4, x5, x6. Tá bom? Esses números, que a gente vai escrevê-los assim, ó, eu vou dizer que, assim, ó, o A ele é o x0. E ele é menor que x1, que é menor que x2, que é menor que x3, menor que x4, que x5 e menor que x6, que é o B. Eu digo que isso aqui é uma partição do intervalo AB. Eu me refiro a essa partição por uma letra, por exemplo, P. Tá? Uma partição nada mais é do que um conjunto de pontos desse intervalo AB, em que o primeiro ponto é a extremidade inferior aqui, o último é a extremidade superior. Tá? Esses intervalos pequenos aqui são chamados subintervalos da partição. Né? Cada subintervalo ele é dessa forma aqui. Ele é um x e menos 1, xi. Por exemplo, o primeiro lá, ó, o primeiro é x0, x1. Olha, 1 menos 1 e 1. O outro é x1, x2. 2 menos 1 e 2. É assim, tá? São os subintervalos da partição. Tá bom? Aí, cada um deles tem o comprimento deles. Ó. O comprimento deles é essa medida aqui, ó. Essa medida. Por exemplo, esse aqui, que é o x1, x2, eu vou chamar de delta x2, o comprimento dele. É o x2 menos o x1. Então, para cada um deles, eu vou chamar de, para esse aqui, por exemplo, delta xi, é o xi menos o xi menos 1. É o comprimento dele. Eu vou dizer que isso aqui é a amplitude do subintervalo. Tá? Esse é um subintervalo da partição, dessa partição, isso aqui é a amplitude dele. Então, se eu tenho aqui, como por exemplo, eu tenho 6 subintervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos, eu vou ter 6 amplitudes, né? A amplitude de cada um. Aí eu pego aquela que é a maior das amplitudes. Eu vou chamar, essa que é a maior, eu chamo só de delta. Então, delta é o máximo desses números aí. Tá? No nosso caso aqui, eu peguei 6, mas eu poderia ter pego 10, poderia ter pego 100, poderia ter pego 1000, né? Tem que pensar assim quando a gente trabalha com integral, né? Essa maior, a maior das amplitudes, que eu estou chamando de delta, é chamado de norma da partição. A norma da partição, ela dá para a gente uma ideia de como é o tamanho dos subintervalos, porque ela é a amplitude do maior intervalo, maior subintervalo. Então, todos os outros têm amplitude menor. Então, se eu pego, por exemplo, uma partição que a norma dela é 2, isso me dá uma ideia do tamanho dos outros subintervalos, né? Porque não tem nenhum com amplitude 3. Porque a maior delas é 2. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá. Tá bom. Então eu tenho aí a norma da partição. E agora o que eu vou fazer? Em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto. Eu vou escolher da minha cabeça. Esse aqui eu vou escolher bem na metade. Esse aqui eu vou escolher para lá da metade. Esse aqui para cá da metade. Esse aqui não sei onde. Eu escolho aí, tá? Eu escolho. Escolha ao meu bel prazer, tá? Tá bom? Eu vou chamar mas eu escolho um ponto em cada subintervalo, tá bom? Não é para escolher 2, não. Esse aqui, que está nesse primeiro, eu vou chamar de C1. Esse aqui de C2, esse de C3, esse de C4, esse de C5, esse de C6, tá? E aí eu pego o conjunto desses subintervalos, que eu vou chamar de A.
C1, C2, etc., C6. Eles são tais que o ponto CI pertence ao intervalo, ao subintervalo xi menos 1, xi. Tá? Esse conjunto ele é chamado de conjunto admissível à partição. Não tem só um, tem infinitos conjuntos admissíveis. Eu posso chegar aqui, escolher outro ponto, escolher outro, entendeu? Então eu posso ter eu tenho infinitos conjuntos admissíveis, né? De acordo com a escolha desses pontos, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte agora. Fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e calcular a minha função neste ponto C1. Vendo aqui, vou calcular. F de C1. O que é f de C1? F de C1 é isso aqui, ó. É essa altura aqui. Esse é o f de C1. Tá? Se a minha função estiver nessa situação aqui, em que ela está acima do plano XY, está acima do eixo X, eu estou trabalhando com uma variável, é essa altura. Se ela tivesse abaixo do eixo X, seria essa profundidade aqui, vamos chamar assim para distinguir dessa altura. Tá bom? É isso. E aí eu vou pegar esse segmento, que é o f de C1, e vou multiplicar pela amplitude do intervalo que contém o C1, o ΔX1. ΔX1, a amplitude do intervalo. A amplitude do intervalo que contém esse ponto. O que é isso, geometricamente? Eu estou multiplicando essa altura por esta base. Vai dar a área desse retângulo aqui, ó, né? Vocês estudaram isso no cálculo 1, né? Não é novidade isso para vocês. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Pegar essa altura e multiplicar por essa base aqui. Vai dar a área deste outro retângulo. E vou somar aqui. Mais f de C2 ΔX2. Tá bom? E vou fazer isso para todos. Aqui, ó. Vai dar a área desse. Aqui. Vai dar a área desse. Aqui. Vai dar a área desse. E aqui vai dar a área desse. Ó. Tá? E eu somo isso tudo. Vou somando aqui, todo mundo. Vou colocar aqui, até chegar no último, que é o 6. O que é isso geometricamente? Olha, geometricamente, a soma das áreas desses retângulos é aproximadamente a área abaixo do gráfico. A área abaixo do gráfico. Vejam que se o gráfico tivesse para baixo do eixo X, então esse número seria negativo. Todos esses Fs aqui, o módulo deles é aquela profundidade, mas ele seria negativo. Então seria menos a área acima do gráfico, se ele tivesse abaixo. Se ele tivesse parte acima e parte abaixo do eixo X, isso aqui seria aproximadamente a diferença da área que está acima com a área que está abaixo. Tá? Ok. Tá. Esse número, isso aqui dá um número, né? Dá um número. Esse número eu vou chamar de S. Esse número depende do quê? Olha, ele depende da função que eu peguei, ele depende da partição que eu peguei, e ele depende do conjunto admissível que eu peguei. Esse número é chamado soma de Riemann. Soma de Riemann é um matemático que inventou isso. Riemann, não é Riemann não, é Riemann.
Soma de Riemann da função f relativa à partição P e ao conjunto admissível A. Se eu mudar o conjunto admissível, vai mudar. Se eu mudar a partição, vai mudar. Se eu pegar outra função, vai mudar também. Ele depende dessas três, esse número depende dessas três coisas, é chamado soma de Riemann. Agora, o que eu vou fazer agora? Olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, olha, eu vou fazer assim. Eu vou pegar uma... Deixa eu desenhar para cá, ó. Eu vou pegar uma outra partição que tenha norma menor que essa, tá? Olha, tá aqui assim. Aqui está o A, aqui está o B, tá? A minha função, vou tentar desenhar, aqui é a mesma função, tá bom? Só que eu vou pegar uma partição que tenha uma norma menor, então ela tem subintervalos tudo menor, ela tem mais subintervalos, portanto. Uma norma, uma partição assim, ó, ela é menor, tá? Uma partição que tem uma norma menor que a anterior, eu digo que é uma partição mais fina que a partição anterior, tá? Se você pegar a partição anterior e simplesmente acrescentar pontos nela, você vai ter uma partição mais fina. E essa outra que você obtém assim é chamada de um refinamento da partição anterior. Mas tá, eu simplesmente peguei uma partição aqui que tem a norma dela, e aqui eu peguei outra partição com uma norma menor. Então os subintervalos são todos menores, eu tenho mais subintervalos, portanto. E aí eu escolho um novo conjunto admissível aqui, tá bom? Um novo conjunto admissível. E faço a mesma coisa. Eu faço a soma de Riemann da função f relativa a essa partição mais fina e a esse novo conjunto admissível. O que vai dar essa soma de Riemann? Vai dar isso aqui, a área desses retângulos também. Tá? Aqui assim, ó. Aqui. Tá? Assim, ó. Tá? Isso aqui, ó. Vocês estão lembrando lá do cálculo 1? Vocês tiveram uma aula disso, com o professor Marcel ou com o professor André. Vocês tiveram aula disso. Tiveram ou não? Aprenderam? Olha, a partição sendo mais fina, o que vai acontecer com a soma de Riemann? O que vai acontecer com a soma de Riemann? Olha, essa é a partição mais fina, tá? Aqui, ó. Eu vou chamar para essa partição mais fina de P1, de P2. Então eu tenho a mesma função, mas eu peguei uma partição mais fina, que eu estou chamando de P2. E peguei um outro conjunto admissível que eu vou chamar de A2. E faço a mesma coisa aqui, somo, dá um número, tá? E, como ela é mais fina, essa soma que eu obtenho é uma aproximação melhor que essa. Essa soma de Riemann é uma aproximação da área abaixo do gráfico melhor que essa, porque essa aqui era uma aproximação bem grosseira, né? Olha aqui, deixava um monte de pedaços. Aqui deixa também, mas vai deixando pedaços cada vez menores, ó, cada vez menorzinho, os pedaços que deixa. Então, é uma aproximação melhor. E aí, o que eu faço agora? Eu pego uma partição, a terceira partição, mais fina ainda. Mais fina ainda. Uma terceira partição, mais fina ainda. E um conjunto admissível dessa terceira partição. Vai dar um outro número que está mais próximo ainda da área. E aí assim eu faço isso. Por exemplo, eu comecei aqui com 10 subintervalos. Aí eu peguei 20. Aí eu peguei 50. Aí eu peguei 100. Aí eu peguei 1000, aí eu peguei 1 milhão de intervalos, de subintervalos, entendeu? Eu estou muito próximo da área. Aí eu vou vendo para onde vai tendendo esses números.
Para onde vão tendendo esses números? Esses números vão tendendo para um número. Para um número. É meio, é 2, raiz de 2, é um número. Ele tem uma notação toda pomposa, esse número, mas é um número. A notação dele é essa aqui, ó. É a integral de A até B de f de x dx. É um número. Nada mais é esse número do que o limite das somas de Riemann, quando a partição tende para zero. Entenderam? É isso. É isso que é. Tá? E a integral, ela é a área abaixo do gráfico. Porque não tem jeito de não ser. Você está diminuindo, está tendendo para a área. Entendeu? Se você pegar 1 milhão de subintervalos, já é praticamente a área, porque, entendeu? É assim. Então essa é a área abaixo do gráfico. Se o gráfico estiver acima, se o gráfico estiver abaixo, é menos a área acima do gráfico. Se o gráfico tiver parte acima e parte abaixo do eixo x, é a diferença da área que está acima com a área que está abaixo. Você pode se perguntar assim, quando você está estudando essas coisas. Poxa, mas é muito difícil calcular a integral, então, porque eu tenho que fazer uma soma de Riemann, já é uma coisa difícil fazer isso aqui. Aí eu teria que fazer um monte, pegando partições cada vez mais finas, e depois ir vendo para onde vão tendendo esses números. É muito complicado fazer isso, né? Mas só que tem um teorema que facilita muito isso, que é o teorema fundamental do cálculo, que ele diz que essa integral aqui nada mais é do que isto menos isto, em que esse f grande é uma função cuja derivada é essa, né? O f' de x é o f de x, tá? É uma primitiva da função fzinho, né? Esse teorema é fantástico, porque ele dá o resultado desse limite aí maluco, entendeu? E ele é tão fantástico que ele é chamado teorema fundamental do cálculo, né? E não só isso, que ele dá esse resultado de maneira assim tão simples, porque o que acontece é o seguinte, quando você está estudando cálculo, você tem essas duas teorias distintas. A teoria de derivação, que você estuda a função, a derivada dela, para que serve a derivada, né? Você faz reta tangente, calcula máximo, mínimo, vê intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade, tudo com derivada. E aí você tem a teoria de integração, que você quer calcular a área, partição, conjunto admissível, que não tem nada a ver com derivada. Mas, de repente, essas duas coisas que se desenvolvem de maneira distinta se encontram num teorema, que é o teorema fundamental do cálculo. A integral, que é uma coisa totalmente distinta de derivada, é isso aqui que tem a ver com derivada. Entendeu? O teorema fundamental do cálculo é como se fosse uma ponte entre essas duas teorias, né? Por isso que ele é importante mesmo, e merece esse nome, teorema fundamental do cálculo, né? Tal como o teorema fundamental da álgebra, que tem também, né? Tá certo? Isso tudo, desta maneira aí, a gente tenta fazer para as funções de duas variáveis, tá? Vamos ver agora como é que faz. Quanto tempo tem aí? Olha, como é que é? Como é que é, pessoal? É assim, ó. Como é que é? Como é que é? Eu vou pegar agora uma função de duas variáveis, tá? A função de duas variáveis, ela está definida em uma região do plano, né? Eu vou inicialmente pegar uma região que lembre o intervalo fechado, que vai ser um retângulo, tá? Então eu vou pegar esse conjunto bem aqui, ó. Vou chamar de R, para lembrar que é retângulo, que é o conjunto de todos os pontos x e y pertencentes ao R2, tal que o x está entre A e B e o y está entre C e D. Tá bom? Então eu estou nesta situação aqui, olha. Aqui está o eixo y,
Aqui está o eixo X, tá? Eixo X. Aqui está o intervalo AB, tá bom? Aqui está o intervalo CD, tá? E aí eu tenho esse conjunto aqui, ó. Tenho esse conjunto aqui. É um retângulo com os lados paralelos aos eixos, tá? Todo ponto aqui XY, o X está entre A e B, né? E o Y está entre C e D, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma partição do intervalo AB, tá? Então eu vou pegar aqui, divido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, esse é o x2, esse é o x3, x4, x5. Estou pegando 5, mas poderia ser 10, 100, né? Então, eu pego uma partição do intervalo AB, tá? Vou chamar de P1 aqui. Então, eu vou ter aqui o A, que é igual a x0, que é menor que x1, que é menor que x2, x3, x4, x5, igual a B. E vou pegar uma partição do intervalo CD, aqui no eixo Y. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui eu vou chamar de y0, y1, y2, y3, y4, tá? Vou chamar de P2 para essa partição. P2 vai ser C igual a y0, que é menor que y1, menor que y2, menor que y3, menor que y4, que é o D. Tá? Ok, aí eu vou fazer o produto cartesiano, que eu vou chamar de P, desses dois conjuntos. Vai dar esse monte de ponto aqui, ó. Vai ser uma coisa assim, olha, vai ser uma coisa assim. Se eu pegar a linha que passa aqui, aqui, ó. Aqui também. Esse P1 cartesiano P2 são esses pontos aqui, ó, são esses vértices aqui, tá? Então, na verdade, esse P aqui, ele determina uma divisão do meu retângulo em retângulos menores, tá? Esse conjunto aqui eu vou dizer que é uma partição do meu retângulo R, tá? Partição de R, tá bom? Cada retângulo aqui vai ser um subretângulo da partição, tá? Por exemplo, este retângulo aqui, ó, ele é o retângulo, vamos chamar assim, R23. Ele é o subretângulo 23. Esse aqui, ó, esse bem aqui, é 4, 2. Ele é o retângulo 4, 2, subretângulo 4, 2, tá bom? Então, essa partição, ela determina uma divisão do intervalo maior em subretângulos que são assim, IJ. Em que, quem é esse conjunto? É o conjunto dos pontos x, y, pertencente ao retângulo grande, tal que o x está entre xi menos 1, xi. E o y está entre yj menos 1, yj. Tá? Por exemplo, esse aqui, olha, esse aqui, 4, 2, ele é o conjunto dos pontos x, y, tal que o x está entre x3 e x4. Olha, o i é 4, então é i menos 1, que é 3, e i, que é 4. E aqui o y está entre 1 e 2. O j é 2, então é 2 menos 1, que é 1, e 2, tá?
É assim, é assim. Esses são os subretângulos. Agora, olha só, cada intervalo, cada subintervalo desta partição aqui, ela tem a sua amplitude. Aqui a amplitude, por exemplo, ΔX3. Aqui, por exemplo, cada um tem a sua amplitude também. Por exemplo, aqui a amplitude é ΔY2. Então, eu tenho as amplitudes dos subretângulos da partição P1 e dos subretângulos da partição P2, tá? P1 e P2. Então, eu vou ter a amplitude ΔXi, que é xi menos xi menos 1, e tenho a amplitude dos subretângulos da P2, ΔJ, que é YJ menos YJ menos 1. E aí eu vou pegar a maior dentre todas essas, tá? A maior dentre todas essas. A maior delas vai ser, que eu vou chamar de delta, é o máximo das amplitudes ΔXi e ΔYJ, tá? O I variando aqui 1, 2, até 6, até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, e o J, 1, 2, 3, 4. Para esse exemplo aí, né? Esse delta é chamado norma da partição P. Da partição P. A norma da partição P, ela me dá uma ideia do tamanho de cada subretângulo, né? Se eu tenho uma partição que tem norma 2, por exemplo, significa que o maior retângulo que tem aqui, um dos lados é 2, e não tem nenhum outro com lado maior que 2. Então, ela me dá uma ideia do tamanho dos subretângulos, tá? É isso. Aí sim, se eu pego uma outra partição desse retângulo, que tem norma menor que aquela, eu digo que essa outra partição é uma partição mais fina, tá? Mais fina que a partição que eu tenho. E aí, agora, o que eu faço? Eu estou tentando imitar lá o cálculo 1, tá? Agora eu vou pegar um ponto em cada subretângulo, tá? Um ponto em cada subretângulo. Esse ponto aqui, por exemplo, eu vou chamar de x maiúsculo 1, 1. Esse aqui, x 2, 1. Esse x 3, 1. E assim por diante. Esse, por exemplo, é o 4, 2. E assim por diante, tá? Então, em cada R e J, eu pego um número, um par, né? Eu pego esse x e j, que pertence ao R e J, tá bom? Em cada subretângulo eu pego um par, um ponto. E aí eu faço o conjunto desses pontos, né? São os caras que pertencem a R, tal que o x e j pertence ao R e j, né? O I variando ali 1, 2, 3, 4, 5, e o J variando 1, 2, 3, 4, tá? Esse conjunto é chamado conjunto admissível a essa partição, tá bom? É isso. Ok, olha, vejam, isso tudo eu fiz para um retângulo só. Não tem função envolvida aqui, tá? Eu peguei um retângulo e dividi em subretângulos e escolhi um ponto em cada subretângulo. Foi simplesmente isso, tá? O maior dos lados desses subretângulos é a norma da partição. Resumindo, é isso, tá? Vamos agora pegar uma função. Ó, eu vou pegar aqui uma função f definida num conjunto B contido no R2.
tomando valores em R, tá? Tomando valores em R. E tal que esse B está contido em um retângulo, tá? Então eu vou pegar um R aqui, que é o conjunto dos pontos x e y pertencente ao R2, tal que o x está entre A e B, o y está entre C e D, tá? E esse B está contido em R. Então, eu estou numa situação assim, olha, pessoal. Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, tá? Aqui está o retângulo R, tá? Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. E bem aqui dentro está o domínio da minha função, ó. É um conjunto B aqui, esse é o conjunto B. Esse é o meu retângulo R. A minha função está definida aqui, de B tomando valores em R. Uma função de duas variáveis, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo tudo que eu fiz ainda há pouco para o retângulo R, vou fazer novamente. Eu vou pegar uma partição aqui do meu intervalo, aqui x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, e vou pegar aqui uma partição também, y0, y1, y2, y3, y4, tá? Isso vai me dar uma partição do meu intervalo aqui, ó. E aqui também. Tá? Tá aí. Deixa eu desenhar aqui de... O meu conjunto está aqui, ó. E aí eu vou pegar um conjunto admissível a essa partição. Tá? Tá aí. Alguns caem dentro do B, outros caem fora, né? Mas está aqui, eu tenho aqui, por exemplo, esse pontinho aqui é o x43. Ele tá aí, né? Então peguei o meu conjunto admissível, né? Peguei a minha partição, o meu conjunto admissível. E o que eu vou fazer agora? Olha só o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar cada ponto do meu conjunto admissível, aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o x e j, pegar um qualquer aqui, e vou calcular a minha função nele, tá? Mas pode acontecer o seguinte, de que o ponto que eu estou pegando esteja fora do B. E aí não dá para calcular a função nele, porque ele está fora do domínio da função. Mas eu vou convencionar o seguinte, isso aqui, se esse ponto estiver fora do B, ele é zero. Se ele estiver dentro do B, é o valor dele, é o f de x e j, tá? E aí eu vou, por exemplo, esse cara aqui é o x e j. Aí eu vou multiplicar aquilo lá pela amplitude do subintervalo que está aqui no x, pela amplitude do subintervalo que está aqui no y. Então, aqui o ΔX, aqui o ΔXi, o ΔYJ. Eu vou multiplicar aqui pela amplitude do intervalo ΔXi, que contém a abscissa desse ponto, pela amplitude do intervalo ΔYJ, que contém a ordenada desse ponto.
Ou seja, eu estou multiplicando pela área desse intervalo. Tá bom? Então, eu estou pegando a minha função, calculando aqui e multiplicando pela área desse intervalo. E eu faço isso para todos. E somo. Somo tudo isso. Somo em I. Digamos que aqui é 7, né? E somo em J. Tá? Dá um número. Esse número é chamado a soma de Riemann de F relativa à partição P e ao conjunto admissível A. Tá? Geometricamente, o que é isso aí? Olha, você pode pensar assim, ó. Você pode pensar assim. Você pode pensar assim, ó. Aqui está o eixo Z. Aqui está o eixo Z. Aqui está o eixo X. E aqui está o eixo Y. Tá bom? Aqui está o plano XY. Então, esse desenho está no plano XY, tá? Então, esse desenho ele está aqui, olha. Ele está aqui assim. Esse retângulo está aqui assim. O meu conjunto está aqui, digamos. O subretângulo que eu peguei é esse aqui, ó, digamos. O conjunto admissível que eu peguei está bem aqui, tá? Aí o gráfico da minha função, ele está aqui em cima. Ele está aqui em cima, ele é uma superfície aqui em cima, ó. Tá? Ele é uma superfície aqui, o gráfico da minha função. Tá? Quando eu calculo isso, esse aqui é o x e j. Quando eu calculo f de x e j, vai dar essa altura aqui, ó. Vai dar essa altura aqui, ó. Até aqui, isso é o f de x e j. Aí eu multiplico essa altura por essa área. O que que dá? Vai dar o volume desse paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo aqui, ó. Que bate lá no gráfico. É isso. É isso que dá. E aí você faz isso para todos. O que que você vai obter então? Você vai obter uma aproximação do volume abaixo do gráfico. É isso, olha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá aí, olha a função, ó. Parecido com isso que eu desenhei aí, tá? Ali embaixo o retângulo. Aí eu vou fazer uma partição do retângulo em 4 subretângulos. Aí eu escolho uma partição um conjunto admissível a essa partição. E calculo a função em cada um desses pontos do conjunto admissível, dá essas alturas. Aí eu pego ali a primeira altura e multiplico pela área. Dá o volume desse paralelepípedo. Aí eu faço isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto e somo. Dá aproximadamente o volume abaixo. Aí eu pego uma partição mais fina. Agora, olha, essa partição aí tem quanto? 16 subretângulos, né? 4 aqui, 4 ali, né? Tá bom? E aí eu pego um conjunto admissível a ela. E calculo, lá no primeiro retângulo, eu calculo a função nele. E faço isso em todos os outros. E aí eu multiplico, lá no primeiro retângulo, eu multiplico a altura, o valor da função, pela área. Dá o volume daquele paralelepípedo. E aí eu faço isso com todos. E somo. Dá o volume abaixo do gráfico. Entendeu? E aí eu vou repetindo isso, tá bom? Vou repetindo isso. Eu faço isso para uma segunda partição mais fina e um conjunto admissível. Depois faço isso para uma terceira partição mais fina e vejo e vou vendo quanto vai dar. Vai dando números, que são aproximações daquele volume. E aí eu vou vendo para onde vão tendendo esses números. Esses números vão tendendo para um número. Esse número, ele tem uma notação toda pomposa também. Mas é um número, tá? Essa é a notação dele. Integral dupla da função
dx dy sobre o conjunto B. E é o volume abaixo do gráfico, se a função estiver toda acima do gráfico. Se a função estiver abaixo do gráfico, que é o caso aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa, só que vai dar um volume negativo. Entendeu? É isso. Ó, aqui, ó. Se a função tiver parte abaixo e parte acima, você faz a mesma coisa também, tá? Vai dar aproximadamente o volume acima menos o volume abaixo, ó. Uma partição mais fina, entendeu? Então isso é o que é a integral dupla. Ela é o volume. Abaixo do gráfico, se a função estiver toda acima. Acima do gráfico, se a função estiver toda abaixo, mas aí um valor negativo. E se a função tiver parte acima e parte abaixo, ela é a diferença dos volumes, tá? Esse é um jeito difícil da gente calcular a integral, porque a gente tem que fazer somas de Riemann, partição, mas vai ter, para essa integral, um teorema equivalente ao teorema fundamental do cálculo, que vai facilitar o cálculo. A gente vai poder calcular isso aqui sem se preocupar em fazer partições, que nem o teorema fundamental do cálculo. Só que é outro teorema. É um teorema cujo nome é o nome do matemático que descobriu ele. É o Fubini. É o teorema de Fubini. Na próxima aula a gente vai ver isso, tá bom? Por hoje tá bom.